disciplinar semestral tem como tema a contação de histórias e os lugares onde ela pode ser trabalhada. Esse assunto revela-se como um instrumento comprometido com a formação humana, proporcionando aprendizagens significativas num espaço de educação não formal. É importante ter em mente que essa contação, ela não precisa ser apresentada somente em escolas. Ela pode ser apresentada, por exemplo, em hospitais, empresas e até na terceira idade. As histórias fazem parte da vida do ser humano desde que homens e mulheres começaram a comunicar e a interagir entre si. Tudo isso, por sua vez, transforma-se em um repertório de leitura, os quais possibilitam o exercício crítico do sujeito sobre o mundo. Episódio 1 Contação de Histórias. Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a contação de histórias em si. Há anos praticava-se a contação de histórias como uma forma do ser humano aprender e praticar os seus valores, e para compreender melhor as condutas que regem a comunidade de que se faz parte. Praticadas na educação e na formação de crianças e adolescentes, as histórias podem ser utilizadas para ajudá-las a compreender o mundo ao seu redor. Elas transmitem valores morais, estimulam suas emoções, além de atrair elas para o gosto para a leitura quando forem mais velhas. Durante a contação de histórias, o ouvinte exercita a sua imaginação e a sua forma de fantasiar. Eles também adquirem uma intimidade com a leitura, fluência e habilidade de produzir textos e redações. Por isso, outro benefício inaudível da contação de histórias é o despertar das crianças nas práticas de leitura. A imersão da leitura na forma de contação de histórias na vida escolar da criança faz com que ela desenvolva uma vontade de conhecer novas histórias e assim ela vai à busca disso. Grandes histórias foram contadas assim: Pequeno Príncipe, Menina Bonita do Laço de Fita, Chapeuzinho Vermelho, entre outras tantas, que há muito tempo fazem parte da vida do contador de histórias. E para finalizar, eu vou deixar uma frase reflexiva de uma personalidade do mundo dos livros, conhecido mundialmente. O nome dele é Alvo Dumbledore. Palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capaz de causar grande sofrimento, mas também de remediá-los. Episódio 2 Contação de Histórias nas Empresas. Oi pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a contação de história nas empresas. Ela é conhecida como storytelling, que é o conjunto de técnicas desenvolvidas para a criação de narrativas. É a soma de boas práticas que potencializa a transmissão de conhecimento, facilita o entendimento e a assimilação de conteúdo. É técnica, exercício que habilita qualquer pessoa a construir um bom roteiro e uma boa história. Em geral, a narrativa é mais envolvente que fatos básicos. E por isso, os melhores professores são aqueles que ilustram tanto a teoria quanto a aplicação prática de um determinado conteúdo por meio de história. Sendo assim, acaba envolvendo muito mais seus alunos de forma dinâmica. No mundo empresarial, essa técnica é muito usada para envolver uma narrativa em torno de um produto na intenção de agregar mais valor à sua marca. Em treinamentos corporativos, instrutores experientes conseguem contar histórias que conectam as pessoas com o que acontece no dia a dia da empresa. O objetivo disso é despertar maior interesse por meio de histórias convincentes e relevantes. Assim, elas serão capazes de capturar a intenção do público-alvo. Dessa forma, as pessoas ficam mais intencionadas e cativadas a adquirir o produto. E um dos maiores exemplos que a gente tem hoje em dia é a marca da Coca-Cola, que está sempre relacionada à amizade, à família, amor e etc. E assim, eu encerro a minha breve explicação sobre contação de história na empresa. Episódio 3 Contação de Histórias no Hospital. A contação de história no ambiente hospitalar é algo de extrema importância. É a alternativa para levar um pouquinho mais de felicidade a esse ambiente que é tão triste. Um exemplo de contação de história nos hospitais são os doutores da alegria. Esses doutores, eles trabalham semanalmente em hospitais de São Paulo e Recife.
Eles trabalham sem fins lucrativos, onde junta a arte do palhaço com a saúde. Devido a essa realidade dos pacientes muitos pacientes não poderem pular corda, correr, fazer atividades físicas, esse é um meio onde eles conseguem viajar, usar bastante imaginação, se divertir sem precisar sair do lugar. Como eu estou falando da contação de história no ambiente hospitalar, eu convidei a enfermeira Mariana para falar um pouquinho pra gente sobre a história no seu ambiente de trabalho. Meu nome é Mariana, sou enfermeira, trabalho numa instituição hospitalar da cidade de Itu, no centro cirúrgico. Lá não existe contação de história nada oficial, mas a gente faz com as crianças que vão para a cirurgia. A gente tem 2 dias, normalmente, 2 a 3 dias na semana, que são para as crianças, normalmente as quarta, sexta e sábado, alguns sábados. E existem 2 projetos lá, Naninhas com Amor, que é uma ONG à parte que faz a doação de naninhas para a gente distribuir para as crianças na pós-cirurgia, e um projeto do hospital mesmo, que é Cirurgia Sem Trauma. Qual que é a nossa intenção? Fazer com que as crianças não entrem chorando, porque já existe a coisa de hospital, deles terem medo. Então, quando a gente vai buscar as crianças, a instituição ganhou um carro de brinquedo, a gente vai lá fora, busca eles, pergunta se eles querem ir no carro ou não. A gente conta a história que lá dentro tem uma nave, porque realmente para as crianças parece uma nave espacial. A gente conta que existe uma nave lá, que para a nave voar depende das crianças, elas têm que soprar um balão para que suba essa nave, acenda as luzes, que é quando a gente acaba induzindo eles a anestesia inalatória para dormir, para depois a gente poder funcionar, para eles não verem agulha, não verem nada. Quando eles aceitam, a gente entra com eles no carro. Quando não aceita, a mãe vai junto, entra junto, troca de roupa, bota eles deitadinho lá na nave e depois ela sai depois que eles dormem. A gente percebeu que com essa contação de histórias, de que não é um hospital, não vai propriamente para cirurgia, eles entram mais calmos, sem chorar. Quando eles acordam, a mãe já está do lado de novo, porque eles demoram um tempinho a acordar, a gente chama a mãe para dentro do centro cirúrgico de novo. E normalmente eles acordam já, às vezes acorda perguntando onde está o carro, acorda perguntando onde está a nave. Alguns reclamam do cheiro do combustível, que é o cheiro da anestesia, que é muito ruim. E a gente percebe que o choro, o trauma é muito menor, mas não é nada oficial, é tudo extraoficialmente, mas que deu certo. Episódio 4 Contação de histórias na terceira idade. Na terceira idade, a irritação e o mau humor se tornam coisas normais, e a contação de história para idosos é um alívio para todo esse estresse. A prática de contar histórias aquece a alma e melhora consideravelmente o humor do idoso. A contação de histórias faz uma ligação entre o passado de um povo, transmitindo as tradições vividas de geração em geração, permitindo que vivencie suas próprias experiências. Eu vim falar de 2 benefícios muito importantes na contação de história para idosos. O primeiro é a estimulação das funções cognitivas. Com a contação de histórias, o hábito da leitura é retomado, o que vai estimular a fala, a atenção e a percepção da pessoa idosa. E o segundo é a diminuição do risco de depressão. Como a contação de histórias é uma atividade coletiva, o idoso ele socializa com as demais pessoas, o que faz ele se sentir menos sozinho. Episódio 5 Dicas para se tornar um contador e alguns autores marcantes. Pessoas, as personalidades que foram importantes para o início da contação de histórias e das histórias escritas em si também. Bom, tudo começa com o Êxopo, que ninguém comprovou muito a existência dele, embora o suposto autor seja citado em textos de Aristóteles, Plutarco, entre outros. Acredita-se que ele tenha vivido na Grécia entre 620
e 560 a.C. As descrições desse autor são meio contraditórias, porque ora o fabulista é tido como escravo na ilha de Samos, ora defensor público ou embaixador do rei Creso da Lídia. Os historiadores eles trabalham com a tese de que, como Homero, Êxopo talvez tenha sido o pseudônimo de vários escritores. De qualquer forma, o seu legado resiste praticamente intacto aos modismos literários, e entre as suas fábulas mais conhecidas estão A Raposa e as Uvas, O Rato da Cidade e o Rato do Campo, A Cigarra e a Formiga e A Lebre e a Tartaruga. A segunda personalidade dessa lista agora é o Charles Perrault. Ele inaugurou o gênero dos contos de fadas. As narrativas de Perrault apresentam fortes doses de terror, sadismo e tirania. Alguns exemplos deles são Cinderela, A Bela Adormecida, O Pequeno Polegar, Chapeuzinho Vermelho. Os terceiros na lista são os famosos irmãos Grimm. Na Alemanha, os irmãos Jacob e Wilhelm Grimm inspiraram-se em Perrault e recolheram contos tradicionais junto a parentes e amigos. Segundo o também contista Neil Philip, o sucesso de contos como Branca de Neve, João e Maria, Rapunzel e João de Sorte incentivou outros pesquisadores a preservar para a posteridade a riqueza do folclore mundial. Em quarto lugar, temos o dinamarquês Hans Christian Andersen. Ele preferiu criar as suas próprias tramas. Ele foi um filho pobre de um sapateiro e uma lavadeira, que cresceu num hospital ouvindo as narrativas de velhas fiandeiras. Ele escreveu uma autobiografia com o título de O Conto de Fadas de Minha Vida, do ano de 1855. Seus principais textos são A Pequena Sereia, As Roupas Novas do Rei, Os Cisnes Selvagens, O Soldadinho de Chumbo. Em quinto lugar, temos o inglês Lewis Carroll, com a sua obra mais conhecida, Alice no País das Maravilhas, onde ele conta as peripécias oníricas e ilógicas da menina Alice, baseada numa criança de carne e osso, Alice Liddell. Em sexto e último lugar, temos Monteiro Lobato, que, assim como Carroll, escrevia narrativas que mesclam o real e o maravilhoso. Lobato, criador da literatura infantil nacional, funde o sobrenatural dos contos de fadas ao racionalismo realista dos contos exemplares, conforme explica Nelly Novaes Coelho. O seu trabalho mais importante é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que conta as travessuras da boneca de pano Emília. Espero que vocês tenham gostado. Agora, para encerrar o nosso trabalho, a gente separou algumas dicas para quem deseja começar no ramo da contação de histórias. A primeira é ter uma pronúncia muito clara para a melhor compreensão dos ouvintes. A segunda é você sempre manter um contato visual com as pessoas, com a plateia. A segunda é você também utilizar músicas e cantigas o máximo que você conseguir para ter uma apresentação mais divertida, mais dinâmica. E sempre fazer do ato da contação de histórias um momento muito prazeroso. Ressaltando que isso são apenas umas dicas e para quem quiser ir mais a fundo, estudar e fazer um curso, a gente não pode deixar de recomendar o curso que a nossa professora Giane oferece. Para mais dúvidas sobre esse curso, você pode sempre chamar ela no e-mail que é giane.pirose@cunsp.edu.br. TV de Caixa Teatro em Sombras, dica para incrementar a contação de história. Vou ensinar a vocês um teatro em som. Os materiais necessários são uma caixa de papelão, régua, lápis, estilete, folha vegetal, fita e para os nossos personagens serão necessários uma folha mais grossinha, palitos, tesoura e lápis. A folha vegetal será a nossa tela e para isso será necessário fazer um buraco na caixa de papelão, um pouquinho menor que a folha, para então colarmos aqui. Então eu vou fazer um buraco com a medida da... Usei a fita para poder fixar a nossa folha, fiz as medidas e agora é só recortar. Mas lembrando
tem que ser um buraco menor do que a folha. Para recortar o papelão, é necessário usar ou estilete ou então uma tesoura. Vou recortar e já mostro como vai ficar. A janela já está pronta e o próximo passo que eu vou fazer é fixar a nossa tela de projeção aqui com fita e na parte da frente vou usar a fita colorida para poder dar um acabamento. Prontinho, agora a nossa tela já está pronta e agora vamos fazer os personagens. Com o papel e lápis nas mãos, agora eu vou desenhar vários personagens. Solte a sua criatividade nesse momento. Caso tenha alguma dificuldade em desenho, pode optar por algum objeto ou alguma coisa que facilite para poder criar os seus personagens. Com os personagens já criados, moldados e recortados, agora é o momento de nós colarmos no palitinho. Fixar os personagens, eu vou colocar a fitinha aqui atrás. Prontinho, agora nós temos o menino, a menina e a mulher. Tudo pronto para o nosso teatro em sombra. E ficou dessa forma o nosso teatro em sombra, com os nossos personagens em fantoche. Eu espero que vocês tenham gostado e soltem a criatividade de vocês na hora da contação de história. Até mais!